Estamos no ar com o Ronroncast número 37, nosso podcast quase semanal sobre gatos. Eu sou o Leandro e eu tô aqui com a Fernanda hoje, mais do que sempre, ou mais do que nunca, a importante participação. Fê, tudo bem? Tudo bem, Lei, e você? Tudo bem. Por que hoje a sua presença é ainda mais importante do que nos temas convencionais? Porque hoje a gente vai falar de um tema veterinário, hein, Lê? É quase todo um papo com a veterinária, né? É um papo estendido, mas a gente ainda vai ter o nosso quadro do papo com a veterinária. Mas hoje a gente vai falar de um tema aí que é um pouco esperado, né? A gente demorou um pouquinho para falar dele, mas... Sobre gatos, exatamente. Um tema bem importante. Um tema, assim, não é um tema engraçado, né, Fê? Nós vamos falar de FIV. E no Papo com a Veterinária vamos falar de transfusão de sangue, uma coisa importantíssima, né, que também a gente não havia falado ainda. Exatamente. Ô Fê, antes de começar, eu queria fazer aqui uma nota de falecimento. Morreu uma figura importantíssima aí do legado dos felinos. A gente falou dessa gatinha aqui, muita gente não vai saber o nome dela, mas é uma gata extremamente famosa, chamada Lil Bub. A gente falou no nosso podcast número 8 de gatos famosos. Falando de gatos famosos de cinema, literatura, porém... eu falei de algumas gatas influencers, e essa é uma delas. Então, a Lil Bub era uma gatinha que era muito famosa porque ela ficava com a língua para fora. Ela tinha uma série de anomalias, inclusive ósseas, que ela ficava com uma carinha assim, bonitinha, mas era causado por uma anomalia. Ela morreu essa semana aos 10 anos. Mas ela deixou um legado importantíssimo, né? Além de ter deixado muito triste seus mais de 2.400.000 seguidores, ela criou um legado de estudos de genética, principalmente nas suas anomalias, e também conseguiu arrecadar ao longo da sua vida mais de $700 mil para gatos carentes. Legal, né, Fê? Ela fez missão cumprida, né? Caramba, muito legal. A gente falou dela aqui, eu conheci quando eu fiz a pesquisa. Triste, mas que importante que foi a missão dela, né, Lê? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa gatinha, LLBUB. No Instagram ela tem lá seus 2.400.000 seguidores. A gente vai deixar aqui no o link para a página dela aqui na nossa descrição do podcast. Na publicação do Ronroncast 37. Ô Fê, o que é FIV? Que assim... atormenta tanto, assusta tanto as pessoas? Então vamos lá, vamos começar com o nosso tema principal, que é a FIV. Essas 3 letrinhas que eu acho que todo gateiro já ouviu falar em algum momento da vida, né? E todo tutor de gato também já ouviu falar da FIV, que ela tá sempre junto da FeLV. Então, FIV-FeLV a gente escuta muito. É testado para FIV-FeLV? Tem FIV-FeLV? Tem gente que acha que é até a mesma coisa, assim, né? É uma doença só, FIV-FeLV, né? FIV-FeLV, exatamente. A da FeLV a gente já falou aqui, não lembro o número do episódio. E hoje trataremos da FIV. A gente já fez um episódio sobre FeLV e hoje a gente vai falar da FIV. A FIV é uma doença conhecida como imunodeficiência felina. Tá? É o vírus da imunodeficiência felina. Essa sigla é ao contrário porque ela é em inglês, né? Então, Feline Immunodeficiency Virus. Então, é o vírus da imunodeficiência felina. O que é a FIV, a imunodeficiência felina? É uma síndrome, Lê, muito parecida com o HIV humano, tá? E ela faz uma síndrome, esse vírus causa uma síndrome muito parecida com a AIDS humana. Então, a FIV, ela é conhecida como AIDS felina, tá? E aí, quando a gente fala em AIDS, eu acho que todo mundo consegue entender melhor o que esse vírus vai causar, certo? Certo. A AIDS humana já é bem sabido como podemos pegar. E a AIDS felina, a FIV, como é que o gatinho pode adquirir? A AIDS felina é o que a gente fala, ela causa uma síndrome parecida, não é a mesma coisa. Então não é a mesma maneira de transmissão. A gente fala que a FIV é a doença do gato bravo. Por quê? Porque ela é transmitida através de mordedura.
Então, um gato que briga na rua, né, e que toma mordida profunda, arranhadura, a FIV é transmitida através dessa maneira, né? Através de mordeduras profundas. Então, ela acomete principalmente gatos machos, não castrados, né? Que brigam na rua. Pode acometer também as fêmeas, não é uma doença específica de macho, tá? Mas macho de vida livre, que dá aquelas voltinhas, que encontram outro macho na rua, que rola um fight ali, dá uma briga. Geralmente eles são mais predispostos a contrair o vírus da FIV, tá, Lê? Ô Fê, e como é que faz para uma pessoa saber? Porque assim, a FIV não é, o gato pegou, ele vai ficar caído. Um gato que tem uma vida normal, aparentemente saudável, pode ser portador da FIV, certo? Isso, igualzinho na AIDS humana, né, Lê? Você ser portador do vírus não quer dizer que você tenha a doença, tá? Então, mas quer dizer que você pode estar disseminando também, né? Sim, você vai transmitir. Então, um gato positivo para FIV, ele pode transmitir através de mordeduras, através das brigas, tá? Mas ele pode ser portador do vírus durante toda a sua vida e não desenvolver a doença, né? E assim como na AIDS humana, a AIDS felina, ela é fatal por conta das suas complicações, tá? Não é o vírus que mata, mas o vírus deixa o animal imunossuprimido, causa inúmeras complicações e por isso a gente acaba perdendo o paciente. Então, o que isso quer dizer? Pneumonia, outras infecções oportunistas, anemia profunda. Então, o vírus, ele vai causar um problema, mas o que vai levar o nosso gatinho a óbito, né? O que vai causar a morte do nosso gatinho são as complicações. Mas se a gente conseguir manter um gatinho positivo, saudável, a gente não deixar com que o vírus cause a síndrome da AIDS felina, esse gatinho pode viver a vida inteira e nunca ter a doença. E como é que a pessoa sabe que o gatinho tem ou não tem a FIV? Então, aí pra gente saber é aquela campanha que eu não vou dizer nem velha campanha, mas é uma campanha que acho que todo veterinário já ouviu falar. Eu acho que eu já falei aqui nos nossos podcasts anteriores, para você, com certeza eu sei que eu falei, que é aquela história do me ou testou. Todos os gatos deveriam ser testados para esses vírus, a FIV e a FeLV, tá? Todos os gatinhos têm que ser testados. Você tem um gato, seu gato nunca foi testado, leva ele no veterinário para testar, tá? Porque a gente não tem o histórico. Muitas vezes a gente resgata um gatinho da rua e põe na nossa casa. Aquele primeiro contato do seu gato se você já tem um gatinho, eles vão brigar, nem todo gato vai sair se amando, a gente sabe, a gente já falou sobre a adaptação de gatinhos aqui. Então, todos os gatos têm que ser testados, tá? Por inúmeros motivos. Uma, pra gente diminuir a disseminação, né, a infecção desse vírus aí entre os gatos. E outra porque se o seu gato for positivo, a gente tem que tomar algumas medidas preventivas para que ele nunca desenvolva a doença. E muitas vezes eu vejo gatinhos doentes, com a doença da pulga, micoplasma, e o gatinho não melhora, pegou uma gripe, não melhora da gripe, você vai testar, esse gato é positivo para FIV. Ô Fê, aí o tutor foi lá, testou, não deu nada, maravilha, e se der positivo? Qual que é o procedimento? O que ele deve fazer? Então, a partir do momento que você sabe que o seu gatinho é positivo, você tem que fazer com que esse gato esteja sempre saudável, tá? Então, mais ou menos como a gente comentou, né, da FeLV, ele tem que comer uma ração boa, ele tem que ser livre de pulga e carrapato, ele tem que estar ali livre de estresse, ele tem que fazer um acompanhamento com o veterinário um pouco mais rigoroso do que um gato saudável, né? Do que um gato sem o vírus, tá? Isso, se o gato só for positivo, não desenvolver a síndrome. Se o gatinho chegar pra gente já com a síndrome, né? Já com sintomas de imunidade baixa, com muitas infecções recorrentes, alguns graus de anemia, aí a gente já tem que partir para um tratamento de suporte, né? Mas o mais importante é cuidado higiênico, acompanhamento veterinário, vermifugação sempre em dia, ração de qualidade, vacina em dia. Então, se você conseguir manter o seu gatinho ali dentro de uma bolha, você pensa que é um vírus que causa baixa imunidade. Então, você tem que manter o seu gato sempre saudável, tá?
e fazer os acompanhamentos, geralmente o prognóstico é favorável. Ô Fê, uma pergunta difícil agora. Se um gatinho tem felve, você descobre que um gatinho tem felve, você tem 2 gatinhos, o outro não. Você vai vacinar esse outro com a V5 para que ele não pegue felve do seu irmão felino. Como é que você faz no mesmo cenário com a FIV? Você descobre que um dos gatinhos tem FIV. A gente não tem no Brasil vacina contra FIV, tá? Lá fora já existe uma vacina, tá? Não vou saber te falar exatamente, Lê, o quanto essa vacina é efetiva. Tenho pouquíssimo contato com ela, porque ela não é uma coisa disponível aqui pra gente. Mas no Brasil ela não existe. Porém, diferente da FeLV, a FIV é transmitida por mordedura. Se o seu gato for dócil, se for um gato bonzinho, não tem problema ele conviver com um gato que é negativo, tá? Lógico que isso tem que ser muito consciente, porque a gente sabe que de vez em quando, mesmo os gatos que se amam, saem um arranca-rabo. Então a gente tem que ficar em cima, tem que ter certeza que esses gatinhos são dóceis, tem que tomar cuidado quando for introduzir um novo gato e tem que testar todos os gatos da casa. Eu tenho 3 gatos, um testou positivo, você tem que testar os outros 2, né? Porque às vezes você testa só aquele que tá ali com uma gripezinha que não melhora e você não sabe se de repente os outros também são positivos, tá? Então todos os animais têm que ser testados. Mas o manejo, de certa maneira, ele é um pouco mais tranquilo, mas assim, pra gente controlar essa transmissão, desde que o gato seja dócil, tá, Lê? Porque a FeLV, a gente falou aqui, que gatos que se lambem, que até possam vir a compartilhar a mesma vasilha de comida, podem ser contaminados. Com a FIV, não. Com a FIV tem que ter uma briga ali, um arranca-rabo, alguma coisa assim. É mordedura profunda, tem que ser uma mordida profunda. Também não é aquelas mordidinhas que eles costumam dar, tem que ser uma mordida profunda. Aquele gato que volta todo arrebentado da rua, com um furo na cabeça, arranhão na cara, esse é o gato que corre mais risco. Tanto que quando a gente resgata um gatinho todo arrebentado, você fala, esse gato tem cara de FIV. Porque é a cara do gato briguento, sabe? E a pessoa que vai lá, pega um gatinho, não sabe, não testou ainda, leva um arranhão do gato e fala, meu Deus, vou pegar FIV, ele me arranhou, se ele tiver, ou atacou o cachorro. Como é que funciona isso daí? Não, na verdade é outro tipo de vírus, não é um vírus que pode infectar seres humanos, tá? Então, mesmo se o gato com FIV te morder, te arranhar, não tem risco. Tem risco se ele te morder de você pegar uma baita de uma infecção, né? Aqui, mas não vai pegar FIV, né? Ou virar HIV, sei lá. É a mesma coisa com cachorros, né, Fê? É a mesma coisa com cachorros. É um vírus específico de gato, tá? Específico de felinos, assim como existe a AIDS do cavalo, Lê. É um vírus específico do cavalo que causa uma síndrome parecida com a AIDS humana, mas é um vírus específico daquela espécie. Então, esse vírus da FIV, ele é específico dos felinos. Não tem risco para cachorro, para humanos, para outros animais. Você pode entrar em contato com o sangue do cachorro, do cachorro, tô confusa aqui, do gato, que não vai ter risco de você desenvolver uma síndrome, nem de pegar AIDS, nada disso. Tem AIDS canina, Fê? Só por curiosidade? Não. Não tem? Não tem. Não, é que você falou que tem do cavalo, eu falei, caramba. Seres humanos, gatos e cavalos. Mas não é o mesmo vírus. São síndromes, a gente chama de AIDS porque a síndrome é parecida, mas não é o mesmo vírus. Ah, interessante. Então, ó, pessoal, não precisam ficar com medo de pegar a doença ou de passar para o cachorro. A verdade é que o gatinho pode levar uma vida normal, né? Ou quase normal, né, Fê? Mas para isso, Lê, é importante o diagnóstico precoce, tá? Aquele gato que foi resgatado, foi testado positivo e a partir daí começa a ter uma vida 100% saudável, acompanhamento veterinário, esse gato tem um prognóstico melhor, ele pode viver a vida inteira dele sem desenvolver um problema. Agora, aquele gato que você só testa quando tá tendo infecção urinária recorrente, tá tendo diarreia, não melhora, tá com gripe, não melhora. Aí o veterinário fala, deve ser FIV, vamos ver. Aí já tá num estágio avançado, né? E não é a FIV quem está causando esses problemas, né? É porque a FIV, ela não deixa ele se recuperar.
ele tá sempre magrinho, ele sempre teve gripe, é normal, fica frio, ele tem gripe. Não é, gente. Todo gato tem que ser testado. E eu só não falei, Lê, uma outra maneira de transmissão é da mãe para os bebês. Igual a felve também transmite? Sim, essa transmissão transplacentária. Então, se a mãe é positiva, lógico, todo gato tem que ser castrado, né? A gente já fala bastante aqui sobre a importância da castração no controle desses gatinhos abandonados. Mas se você tem uma gatinha positiva, ela não é castrada, ela tem que ser castrada, tá, gente? Isso é muito importante, porque pode passar para todos os bebês. Tá. Não, é o que você falou. De qualquer forma, tem que ser castrado tendo ou não tendo, né? Sim, exatamente. Fê, então, é uma doença bem complicada, mas também não é o fim do mundo. Se você descobrir que seu gatinho tem FIV, tomar os cuidados necessários e continuar e seguir a vida, certo? Exatamente. E aí, Lê, para falar um pouquinho dos sinais, você fala assim, o meu gatinho... O que pode mostrar que o meu gatinho tem essa doença, né? Então, só para fazer uma pincelada, perda de peso, febre, aquelas inflamações, gengivite, gengiva-estomatite, aquele bafinho de onça, aquela boca que tá sempre com cheiro forte, a gengiva tá sempre avermelhada, doença de pele, essas doenças respiratórias crônicas, ou até mesmo problema neurológico, geralmente a gente tem que pensar em FIV, tá? E uma coisa que aí a gente vou ter que falar um pouco da parte chata, é que a FIV é um dos vírus mais indutores de neoplasia em gato, ou seja, é uma doença que pode levar a câncer. Então, gatinhos portadores de FIV, eles podem desenvolver quadros de câncer. E é comum isso em gatos jovens. Então, às vezes você tem um gatinho FIV positivo de 2 anos e ele pode, se ele não for, né, cuidado, ele pode vir a desenvolver um câncer numa idade até muito jovem, tá, Lê? Então, a gente tem realmente que testar esses gatos. Todos os gatos têm que ser testados, porque o quanto antes a gente testar, melhor vai ser para a gente conseguir fazer o manejo desse gato. Para quem nunca viu o teste, o interessante é que com o mesmo teste você consegue ver se o gatinho tem qualquer uma das duas doenças, tanto o FIV quanto o felve, né? Geralmente a gente usa o teste de triagem, que é um teste rápido. Hoje em dia todo mundo sabe que é um teste rápido, né? Com a história do Covid, que é aquele testezinho lá que aparece um risquinho se é negativo, 2 se é positivo, né? Então é muito parecido, a tecnologia é a mesma, tá? Dos testes de Covid aí, que acho que todo mundo, hoje infelizmente, todo mundo já fez uma porcaria de um teste desse de Covid. Então você pinga uma gotinha de sangue, pinga ali o reagente e vai aparecer. Se ele for positivo, são 2 risquinhos, se ele for negativo, é um risquinho só. Diferente da felve, que a gente às vezes tem que fazer contraprova, a FIV, esse teste ele é bem fidedigno, tá, Lê? Então, positivo é positivo, negativo é negativo. A felve, às vezes, quando é um gato muito novo, dependendo do período, a gente tem que fazer algumas contraprovas. Mas esse teste rápido para FIV é bem seguro. Então, isso que eu queria te perguntar, Fê. Na felve tem aquela parte de que ele pode abortar o vírus, fazer abortiva, tal, tem todo o ciclo da felve. A FIV também tem um ciclo ou não? Ou tem, não tem, não tem? Não, a FIV tem, não tem. A FIV, o vírus, ele se comporta de uma maneira diferente. Então, se o gatinho é positivo, ele já entrou em contato com o vírus, ele é positivo, tá? É diferente da felve, né, que a gente já conversou aqui. E, Lê, sobre tratamento, meu gatinho é positivo, meu gatinho tá doente, né? Não, peguei o gatinho, já tá ruinzinho e tal. Existem alguns, a gente trabalha, lógico, a gente já falei aqui, a gente trabalha muito o tratamento sintomático, né? Então, melhorar a imunidade, melhorar a nutrição, tratar a infecção, transfusão de sangue, caso tenha uma anemia muito profunda. Mas existem também alguns medicamentos usados, né, para infecção humana, que são aqueles coquetéis, que já tem alguns estudos que se usa também em gatos, tá? Então, o pessoal às vezes fala, mas para AIDS tem o tal do coquetel, né? Não é as mesmas medicações usadas em humanos, mas tem alguns trabalhos que algum combo de medicações também é útil para esses gatinhos com FIV, quando eles desenvolvem a síndrome. Fê, mas essas medicações, você começa a administrar quando você descobre que ele tem a síndrome, independentemente de ter algum sintoma?
ou a partir do momento que o gato começa a demonstrar os sintomas? Só quando o gatinho é positivo, só quando ele desenvolve a síndrome. A gente não usa antiviral em gato que o vírus está adormecido, tá? Porque você não vai eliminar o vírus. Então você só vai tomar, o gatinho só vai tomar se ele tiver algum sintoma. Tá, interessante isso. O humano é assim também, Fê? Eu não sei. Ou o humano, a partir do momento que você descobre, você começa a usar? Então, hoje, sinceramente, eu não sei, Lê. Antigamente, todo mundo tomava, né? Todos os positivos tomavam. Como a medicina avançou muito, eu não sei te falar. Sinceramente, eu acho que hoje não é assim. Eu acho até porque que hoje são medicamentos bem pesados, né? Sim, então acho que hoje tem ali um padrão de exames que você vai fazendo, né, frequentemente. Eu acho que no humano eles conseguem ver carga viral também, então conseguem trabalhar em cima disso. Na veterinária a gente já não consegue. Mas eu acho que se o tutor for bem consciente e esse gato ele tem que fazer visitas periódicas. Tem paciente que vai na minha clínica a cada 3 meses. Tem paciente que a gente vê que ele tá bem, vai de 6 em 6. Mas é no mínimo 2 visitas por ano no veterinário. E visita para fazer exame, para avaliar o gato. Então é um gatinho que vai fazer bastante exame de sangue, é um gatinho que tá sempre ali no veterinário. Mas é aquela medicina veterinária preventiva. Tá? É mais ou menos como a gente trabalha na medicina humana e deveria trabalhar na veterinária, né? Na medicina humana, você vai uma vez por ano no seu médico, ele te pede todos os exames, você leva para ele fala, tá tudo bem, você fica feliz e vai embora. Na veterinária, deveria ser assim. Só que as pessoas só levam quando o bichinho tá doente. Aí a gente faz exame esperando achar uma coisa ruim, né? Porque aí você tem que justificar por que você pediu aquela bateria de exame pro tutor. E não é assim que deveria ser. Fê, mas os humanos, na sua grande maioria, também é assim, né? Porque tem muita gente que não faz check-up, só vai no médico quando tá mal. Não, mas aí eu acho que tá meio mais equilibrado na medicina humana, Lê. Porque se você vai uma vez, pelo menos, é que a gente também tem convênio, né? Tem várias coisas aí que eu acho que facilitam um pouquinho, né? Tem gente que fala, eu só vou no médico pra gastar meu convênio, que eu pago todo mês. Mas assim, a gente tem que pensar muito em medicina veterinária preventiva, tá? Principalmente quando a gente lidar com esses vírus que não tem cura, né? Então, FIV, FeLV, leishmaniose. Então, são doenças que a gente tem que levar o nosso pet no veterinário e fazer acompanhamento. E a gente tem que levar, gastar com o exame, esperando dar tudo normal, né? Porque a gente às vezes fala, mas eu vou fazer, se eu vou fazer não tem nada, então é melhor não fazer. Não, tem que fazer pra gente sair de lá com um papelzinho falando hoje ele está bem, não preciso de nada. É igual então, seguro, mudar né? um pouco essa cabeça. Com o seguro a gente paga e torce para não usar. Exatamente, ninguém paga o seguro do carro querendo bater o carro, né? E falar, vou bater no carro do terceiro, porque terceiro não paga, né, Lê? Bom, Fê, acho que mapeamos aí a FIV, deu para ter uma ideia de como se contrai, como é que dá para diagnosticar, os primeiros cuidados e o que deve ser feito no tratamento, né? Então acho que assim, não é um bicho de 7 cabeças. Se você resgatar um gatinho FIV positivo, ou se o seu gato for FIV positivo, é uma doença que a gente consegue manejar. Se a gente for comparar com a FeLV, a FIV, ela é menos... agressiva. Como é que eu vou dizer assim? O manejo dela acaba sendo um pouco mais tranquilo que o da FeLV, porque a FeLV, uma vez que a doença se desenvolve, aí a gente fica mais complicado. É muito complicado. A FIV, a FIV a gente ainda consegue ir manejando ali. Lembrando, Lê, que o gato pode ter as duas, tá? Às vezes eu falo, é uma ou outra, né? Eu já tive paciente FIV e FeLV positivo, o prognóstico é péssimo. Você tem ali 2 doenças potencialmente fatais, uma predispõe ao crescimento, ao desenvolvimento da outra. A gente já, inclusive, resgatou gatinha FIV e FeLV positiva, foi bem triste, assim, a gente vê que, né, evolui muito rápido. Então, por isso, tem que testar e tem que manter o seu gatinho sempre saudável. Não deixe o seu gato sair na rua, não deixe o seu gato arrumar briga com o gato do vizinho, tá, gente? Porque a gente tem que prevenir, né? É melhor prevenir do que remediar. Como para FIV não tem vacina, vamos manter nosso gatinho dentro de casa, vamos conversar com ele para ele não brigar com o amiguinho, vamos manter o gato sempre saudável, né? Levar ele no veterinário regularmente para não ter esse problema. E uma coisa importantíssima, não abandonar, porque é a hora que o gatinho mais vai precisar de apoio, né?
Não, e ele consegue ter uma vida boa, né? Eu tenho gato FIV positivo, ele é super briguento. Isola. Não deixa ele ter contato com os outros gatos. Isola. A gente tem muitas ONGs que a gente conhece, né? Lê, visitou, que tem um espaço só para FIV, né? Então, é possível criar um gatinho FIV positivo, tá, gente? Vamos pensar aí que eles também merecem uma casa, uma família e uma vida feliz. Fê, e apesar da gente estar desde o começo com papo veterinário, agora a gente vai no papo com a veterinária de verdade. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, né, se de verdade foi, né? Agora não era de verdade, né? Eu quis dizer que é a parte do quadro que é o papo com a veterinária. Ô Fê, transfusão de sangue. Você até comentou, né? Você já deu até um spoiler aqui de um dos casos que possa precisar de transfusão de sangue. Por que um gatinho precisa receber um sangue de outro? Então vamos lá, gente. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas gato também doa sangue? Doa, e gato também precisa receber sangue em algumas situações, né, Lê? Você já conviveu de perto com isso. Geralmente a gente indica quando a gente tem um quadro de anemia severa. Algumas doenças, ou até mesmo uma hemorragia, pode fazer com que aquele gatinho, aquele paciente, precise receber uma bolsa de sangue, né? Então, o gato foi atropelado, teve que, né, tá com sangramento interno, vai precisar receber uma bolsa de sangue. Às vezes ele tem que fazer uma cirurgia, perdeu muito sangue, vai precisar de uma bolsa de sangue. Tem uma doença aí, uma doença da pulga, que causa anemia, precisa de uma transfusão de sangue. E a transfusão, ela não é um tratamento, tá, Lê? A transfusão, ela vai ajudar o animal a se recuperar de seja lá qual foi o problema que causou essa anemia e dar tempo para o organismo dele conseguir produzir as próprias células. E para o veterinário também bolar uma estratégia para cuidar do problema que está gerando essa anemia, né? Exatamente. Então assim, eu tô com um sangramento ativo, que foi um atropelamento, ele teve muita perda de sangue. Você vai transfundir, porque o que eu acho que às vezes as pessoas também têm que entender quando o animalzinho tem anemia profunda, ele tem uma baixa de transporte de oxigênio, porque as células vermelhas do sangue, elas transportam oxigênio para todos os nossos órgãos. Se o animalzinho tem uma anemia aguda, ou uma anemia crônica, ou uma anemia severa, ele não vai conseguir ter oxigêno em todos esses órgãos. Por isso que a anemia, geralmente o paciente anêmico tem muito sono, né? O organismo dá uma apagada no animalzinho para ele dar uma descansada e conseguir tentar suprir ali esse oxigênio. Então, uma anemia, ela é um quadro grave. E você precisa colocar a célula ali naquele gatinho que está sem, vamos colocar um pouco de célula vermelha para transportar oxigênio até ele começar a produzir as próprias. Ou até ele parar de sangrar e conseguir compensar tudo isso. Tá? Então a transfusão de sangue, ela é um tratamento, algumas vezes ela é necessária. O gato sim, ele doa sangue, ele recebe transfusão de sangue, mas o gato tem 3 tipos sanguíneos, assim como a gente, tá, Lê? A, B e AB. E o gato, ele precisa ser tipado, ele precisa fazer o teste de compatibilidade, assim como a gente, ele é muito parecido com o ser humano. O cachorro, ele tem muitos tipos sanguíneos. Hoje a gente não consegue ainda descrever todos. Então, o cachorro, quando precisa de uma transfusão, a gente faz um teste ali rápido de compatibilidade. A primeira transfusão não costuma causar reação. O gato já é diferente, ele é muito parecido com a gente. Então, tem que ser tipado. Existe já bolsa de sangue para gato. Então, se você quiser levar o seu gatinho para doar sangue, os laboratórios já coletam, já deixam a bolsa de sangue ali bonitinha para se algum outro gatinho precisar, a gente conseguir comprar, tá? Mas a transfusão de sangue em gatos, ela existe, ela é importante, ela é muitas vezes importante exatamente para isso que a gente falou, para dar tempo para a gente conseguir um tratamento, entrar com uma medicação ou mesmo fazer uma cirurgia quando é necessário. E todo gatinho que puder aí for grande, for dócil e puder doar sangue, é muito importante. E para quem nunca teve um gato transfundido, é muito interessante porque quando ele tem um quadro de anemia, ele faz a transfusão, parece que ele está curado, né? Ele levanta assim, fica bem momentaneamente. Claro, se não tratar o problema que está causando anemia, vai voltar, mas é impressionante, né, Fê? Como
faz bem momentaneamente pro animal, né? Sim, porque como ele não tem célula para transportar oxigênio, ele tá letárgico. Quando você começa a dar aquele sangue, a gente às vezes até brinca, né? Isso aí é sangue de tigre, é sangue de jaguatirica, que o gato sai forte pra caramba. Então é bem importante, e às vezes eu vejo muito isso, sabe, Lê? Às vezes o tutor, você fala, vai precisar fazer uma transfusão. Ele já acha que é o último das últimas, sabe, chance que o gato vai ter. E não, a transfusão, ela é parte do tratamento. Né? Então, desmistificar um pouco isso de, nossa, vai precisar transfundir. Sim, às vezes vai precisar, gente, às vezes precisa transfundir. Mas é transfundir para ganhar tempo para a medicação fazer efeito, para o gato se recuperar. Né? Quem produz as células eu sei bem sangue, o que é isso, né, Fê? O Cebola já passou por algumas e hoje tá ótimo. Você já precisou transfundir algumas vezes, né, Lê? Nossa, que correria. O Cebola não conseguia nem se mexer. E de repente faz a transfusão e ele fica bom. Agora, pai, eu acho que estabilizou bem. Ele tá ótimo, gordinho. Não, graças e a Deus. Cebola teve um probleminha grave de medula, né, Lê? A medula dele deu uma dormida aí. Parou de produzir as células depois de muita transfusão, muita medicação. Agora ele é outro gato, né, Lê? Então, tá ótimo que assim continue. Não está nos meus planos transfundir mais, não. Não, pelo amor de Deus. E assim, quem tiver um gato grande, quiser saber um pouco mais, a gente tem bancos de sangue em São Paulo, no Brasil inteiro. Então é legal você buscar um banco de sangue na sua cidade, se você quiser que seu gato seja doador. Esse gato vai precisar ser sedado, porque diferente do cão, o gato a gente não consegue coletar o sangue do gato sem ele estar sedado, mas é seguro, é um procedimento seguro. O volume, o Lê já precisou, inclusive, levar um gatinho para doar, né, Lê? Em alguma dessas vezes aí. O volume é pequeno, são 20 ml que são tirados do gato, porque eles são pacientes que têm uma quantidade de sangue menor do que cão, do que enfim. Então é pouca quantidade, é um procedimento rápido a doação e é muito importante. Fê, tem banco de sangue por aí assim? Ou só cidades muito grandes, que nem São Paulo, que deva ter? Olê, geralmente, lógico que cidades pequenas é mais difícil de você ter um banco de sangue por conta até de demanda. Mas geralmente as universidades trabalham com banco de sangue. Então, se a sua cidade tiver uma faculdade ou uma universidade, geralmente eles têm banco de sangue, sim. E lógico, se na sua cidade não tiver banco de sangue, seu gato precisar de sangue, você pode buscar um doador, né? Busca uma clínica que seja especializada, que possa fazer esse procedimento de tirar o sangue do doador e passar para o receptor. A gente faz um teste de compatibilidade ali na hora dos dois sangues, para não ter o risco, né? E você pode fazer essa transfusão também gato para gato. Ah, legal, então. Quem precisar e quem tiver um gatinho saudável disponível, pode procurar, porque sempre acaba ajudando, né? Ah, com certeza, com certeza. Se seu gatinho for tipado, até melhor, porque aí você já procura o banco de sangue e fala, meu gatinho é B, vou levar ele para doar sangue, e aí as pessoas vão ficar muito felizes e você vai com certeza salvar a vida de muitos gatinhos. Igual a gente, né? A gente sabe o nosso tipo sanguíneo, né? Então, saber do gatinho é importante numa emergência. A gente sabe do Cebola também, né, Lê? Do Cebola tem que saber. Não, o Cebola já tá lá, marcadinho, assim, sabe do seu tipo sanguíneo dele. Mas é isso aí, Lê, eu acho que espero que a gente tenha conseguido passar bastante informação para as pessoas, tanto da FI, quanto falar um pouquinho essa curiosidade sobre transfusão, né? E se você tiver um gatinho que é positivo ou conhecer alguma história de alguém, conta pra gente, né, Lê? Manda pra gente aí as histórias, as informações. Vão nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em Projeto Ronron, com N de nata e M de moto, ou no próprio YouTube como Ronroncast. É isso aí então, Fê? É isso aí, Lê. Então vamos encerrando aqui nosso 37º episódio. Obrigado a todos, valeu, Fê. Obrigado, Lima. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Ali Sostra para o Projeto Ronron. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.